Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos cultuarmos e adorarmos ao nosso Deus, a Ele que merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Vamos orar nesse instante. Pai, nós mais uma vez diante de Ti estamos, ó Pai, e queremos, ó Deus, neste momento agradecer ao Senhor, louvar o Teu santo e glorioso nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Pai, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Alguns nomes, ó Pai, que nos vêm neste momento, a Erli, que o Senhor restaure a saúde dela. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da Emília. Ó Deus, também do Gelder, ó Pai, em nome de Jesus. Eles que estão com a Covid, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia e faça um milagre na vida deles, ó Pai. E de todos aqueles que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor restaure a saúde de cada um. Ó Pai, pedimos que o Senhor aceite os nossos louvores e a nossa adoração, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai.
pois te oramos em nome de Jesus. Amém. O salmo mais conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia, é exatamente o Salmo 23. E o pastor Josué Rodrigues, ele compôs uma melodia, um hino baseado no Salmo 23. Nós vamos louvar ao Senhor com este hino. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz os pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Nós vamos fazer a leitura, neste momento, na Palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo 11. Isaías 40, versículo 1 até o versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores.
soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Que o Senhor, assim pois, nos abençoe. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, diante, ó Deus, da tua palavra estamos. E pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito Santo, para que absolutamente nada falemos de nós mesmos, ó Pai, mas que o Senhor mesmo venha falar ao nosso coração. Queremos ouvir, ó Deus, a tua voz. Abençoe todas as pessoas que neste momento, cada um que está orando, que está acompanhando, ó Deus, e cultuando ao Senhor neste momento. Abençoe as famílias, os lares, em nome de Jesus, pois te oramos agora e sempre. Amém. Como encontrar forças para continuar? Quando a gente olha o cenário em que nós vivemos, impossível não nos perguntarmos como encontrar forças em situações como estas para a gente continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. Como? O que fazer? O que nós devemos fazer nesses tempos? Nesse tempo, principalmente, em que nós estamos atravessando. Queridos, o texto que nós lemos, o livro do profeta Isaías, que ele vem fazendo as profecias da vinda de Jesus, falando do cativeiro, e poderíamos até dividir até o capítulo 39, nós vemos aqui Deus agindo, falando ao seu povo de forma clara, e a partir do capítulo 40, Deus então diz que o tempo do cativeiro estava passando. O tempo da provação, o tempo do teste, o tempo da disciplina de Deus estava se findando. Então ele mostra aqui exatamente para o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, e que na verdade somos nós também, povo de Deus em todos os tempos, em todas as nações, em todas as eras, em todas as épocas. Deus tem essa palavra e principalmente para nós hoje. Porque em tempos como estes, nós corremos o grande risco de não termos forças, não termos, na verdade, esperança, perspectiva de continuarmos. E aí nós perguntamos, continuar o quê, para quê, como e quem é que vai nos dar esta força?
Deus, que havia levado o povo de Israel, os judeus, para o cativeiro babilônico, para curar a idolatria do coração do povo de Israel, ele permitiu aquele cativeiro. E sempre quando Deus permite, quando ele envia a sua disciplina, a sua mão de disciplina, a sua vara, porque conforme o Salmo 23, e nós cantamos uma parte do Salmo agora há pouco, o Salmo 23 diz que o Senhor é o pastor, é o nosso pastor, é o meu pastor, nada me faltará. Aí diz também que a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus utiliza a vara para nos disciplinar. Mas é uma vara, ou seja, é uma disciplina que vem para nos fortalecer, não para nos destruir. Não, Deus nunca quer o mal do seu povo. Deus, ele diz através do profeta Jeremias, por exemplo, eu é que sei o que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que necessitais, que desejais. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui onde nós, de fato, encontramos forças para continuar nesses tempos. Primeiramente, nós encontramos forças nas palavras que tratam a nossa alma. Isso do versículo 1 até o versículo 3 nos diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda ao nosso Deus. Então o que nós vemos aqui é que o texto inicia com um convite de consolação e uma ordem dada aos pregadores para consolar o povo de Deus, para consolar os filhos de Deus. Introduz aqui no capítulo 40, que inicia o segundo momento deste livro de Isaías. É quando o povo voltaria do cativeiro babilônico. Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. E nesta profecia, ele antecipa a sua ajuda aos filhos de Israel por causa do cativeiro babilônico. Só Deus tem esse poder. O poder de prever o castigo e de prover o cuidado. E, obviamente, de prever o fim também. Por quê? Só Deus sabia que esse tempo chegaria para nós. Só Ele, mais ninguém. Mas também é só Ele e tão somente Ele que é o provedor. Que Ele vem com a sua provisão, com o seu cuidado sobre nós, nestes momentos. É mais ou menos como se nós comparássemos as palavras de Deus aqui, é como se uma pessoa desse um remédio para uma dor de cabeça que ainda não chegou. Isso é que é a profecia. Quando Deus profetizava que iria castigar o povo, ele estava também antecipando que aquilo não seria para sempre, que aquilo não duraria para sempre. Então ele dá o remédio, ele anuncia ali o castigo, que seria o cativeiro, mas ao mesmo tempo ele já diz assim, olha, console todos, porque isto não vai durar para sempre. Então, em seu apoio ao povo de Deus, Deus prepara dois remédios. Primeiro remédio é do arrependimento, isso no versículo 3.
No verso 3, esse arrependimento, quando diz assim: voz do que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Voz do que clama no deserto. Que voz é esta? Se nós formos lá para os evangelhos, nós vamos encontrar João Batista. João Batista, quando ele se define que ele é a voz do que clama no deserto. João Batista pregava no deserto, mas não pregava para o deserto. É até sem sentido isso. Mas ele pregava no deserto e as pessoas afluíam, a multidão ia no deserto para ouvir o que João Batista tinha a pregar. Estava ouvindo uma palavra, uma voz, a palavra de um pastor, e eu achei interessante ele dizendo, na pregação dele, ele dizendo o seguinte: nesse tempo, nós vamos continuar pregando sim, nós não vamos parar de pregar não, nós vamos pregar mesmo desta forma como estamos pregando, através de lives, através online, na internet, mas a gente está pregando. A gente não pode parar de falar, porque onde virá um consolo, uma palavra de consolo para as pessoas que estão muitas vezes em suas casas desesperadas? Porque as pessoas iam ouvir João Batista pregar. O que ele tinha de diferente? Um homem que usava, a roupa dele era de pele de animais. A alimentação de João Batista era tão somente mel. Opa, mel, ok, tudo bem. Mas a proteína que ele se alimentava era gafanhotos. Mel e gafanhotos. Ele veio só preparar o caminho, anunciar a salvação, mas ele dizia: arrependei-vos. E arrependimento não é simplesmente uma emoção. Arrependimento não é simplesmente o mesmo que remorso, não é isso. Arrependimento é mudança de vida, mudança de rumo, é mudar de atitude. Então Deus está dizendo assim, que não tem como ele agir não havendo arrependimento na vida da pessoa. E é ele mesmo quem faz, é ele mesmo quem vem com o Espírito Santo e que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, esse tempo é um tempo de arrependimento, sim. É um tempo de nos voltarmos para Deus, sim. Por isso, quando diz de uma estrada reta, aplanada, preparada para a vinda do nosso Deus, para Deus agir no nosso coração, o pecado em nossa vida atrapalha a ação deste remédio. Por isso que não há como conciliar uma pessoa dizer que está arrependida, mas continuar numa vida de pecado. Pois aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Pois aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. Então o arrependimento é isso, é alguém caminhando em direção à perdição, à condenação, em direção às trevas, e ele volta. E ele volta. O sentido de arrependimento é alguém que está vivendo numa vida de pecado e Deus vem e sacode esta pessoa, agita esta pessoa e diz: pare de viver deste jeito, pare de viver desta forma. A verdade
Deus deu este grito, este brado no mundo todo. No mundo todo. Você quer ser tratado por Deus, deseja que o Senhor cure as feridas da sua alma. Confesse os seus pecados, todos nós, o nosso orgulho, todos os nossos pecados por ação, por omissão, por pensamento, por atitudes, qualquer tipo de prática pecaminosa, pedir perdão a Deus e mudar de vida. Mudar de vida. Sem arrependimento não tem forças para continuar, não. A pessoa que não se arrepende, ela vai de mal a pior. O segundo remédio é o perdão. Isso está no verso 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O verso mostra uma coisa interessante, que Deus havia castigado mais do que o suficiente o seu povo. Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. A ira de Deus dura pouco tempo. A misericórdia de Deus é para todo sempre. A expiação do pecado, ou seja, o preço foi já devidamente pago. E este preço, o perdão dos nossos pecados, daqueles que se arrependem e confessam, os nossos pecados já foram perdoados. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, a vítima era um animal, um cordeiro, que não tinha feito nada de errado e tomava o lugar do pecador, levava sobre si os pecados. E quando Jesus aparece, Jesus vem, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Então Jesus, que nunca pecou, que nunca errou, tomou sobre si todos os nossos pecados. Então Deus castigou. Ele, Jesus, levou sobre si o castigo dos nossos pecados para nos dar a paz. Deus vem hoje nos mostrar que todos nós podemos sim termos forças para continuar, mesmo diante desta pandemia. Pois Ele trata-nos e Ele quer que nós olhemos para Ele. Essas palavras de Deus tratam a nossa alma, pois atingem o fundo do nosso coração e nos tira do fundo do poço, da culpa, do pecado. A necessidade de perdão, todos nós temos que pedir perdão a Deus todos os dias, porque todos os dias nós pecamos, mas nós sabemos que Jesus levou sobre si a culpa do nosso pecado, a condenação do nosso pecado. Ele foi condenado por nós, ele satisfez a justiça de Deus. Deus deseja tratar a nossa alma, a sua alma, de repente você que está longe do Senhor. Nós precisamos de arrependimento e de confiança no amor de Deus e no perdão de Deus. O poeta grego Ágaton, que viveu no ano 400 a.C., ele disse: nem Deus pode mudar o passado. É verdade. Mas Jesus Cristo pode perdoar o passado, porque Ele já morreu, Ele morreu na cruz para justamente nos perdoar de todos os nossos pecados. Deus, Ele não quer mudar o seu passado, Ele quer tratar a sua alma e garantir o futuro eterno,
ao lado dele. O perdão, ele é completo. A segunda lição que aprendemos é que encontramos forças nas promessas que nos trazem esperança. Dos versículos 4 até o 8, nós vemos isto. Primeiramente, ele nos enche de esperança. No verso 4, diz assim: todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Aplanados. Isso nos enche de esperança, irmãos, porque quando estamos, por exemplo, diante de uma montanha, quando estamos diante de um monte, nós ficamos à mercê da insegurança, pois nós não sabemos o que está por trás da montanha. Por isso que o salmista, no Salmo 121, verso 1 e 2, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que o salmista fala desta forma? Olhar para os montes, eleva os meus olhos para os montes. Porque os montes é onde ficavam os salteadores, os ladrões, os bandidos, que ficavam em emboscadas, esperando a próxima vítima. Então, por isso, os montes, eles projetavam perigo. Perigos que não sabiam de onde viria. Por isso, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando nós olhamos uma situação como esta que nós estamos vivendo, é um monte, é uma montanha de problemas e de ameaças sobre nós. E a gente pergunta: de onde virá o socorro para nós? De onde? O nosso socorro vem do Senhor. Isaías dá mais segurança ainda ao povo quando diz que os montes cairão, virarão estradas planas e retas, não mais esconderão a esperança, mas a esperança será declarada e colocada à disposição de todos nós. Ele também, Deus nos garante a sua presença. O verso 5 diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Vemos então que Deus não somente nos traz esperança, mas Ele mesmo se torna presente a nós, se faz presente. Por isso, Jesus é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Deus não nos abandona em momento algum da nossa vida. E é muito interessante que, em geral, quando estamos enfrentando uma situação difícil como esta, a impressão que nós temos não é de que Deus não é real. Pelo contrário, quanto mais buscamos o Senhor, quanto mais esperamos nele, mais ele se faz real na nossa vida. O nosso conhecimento de Deus não pode ser só na teoria, mas principalmente na prática. E é isso que se torna, de fato, muitas vezes necessário que situações como estas, nós não gostaríamos jamais que acontecesse, é claro, evidente que não, ninguém pede uma situação desta, mas é exatamente em meio a estas situações difíceis é que nós, de fato, sentimos a presença do Senhor. O salmista, no Salmo 46, 11, diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nos problemas da vida é a hora
de nós experimentarmos de fato se nós cremos e confiamos de fato e de verdade em Deus. Veja como Deus age. Deus age em situações como antes dávamos como perdidos. Casamento, Deus vem em momentos como estes e restaura. Deus restaura as emoções. Deus age na nossa alma, restaurando e mudando, transformando o nosso coração. Também Deus fala com uma palavra eterna diante da brevidade da vida. O verso 6 a 8 é muito claro a palavra do Senhor quando diz: uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Sabe o que a gente pode tirar de lições diante de um texto como este, de palavras como esta? Uma metáfora que compara a nossa vida e nós como erva, como uma planta, como uma flor. Passa rapidamente. Jó, capítulo 14, diz assim: o homem nascido de mulher é como uma flor que pela manhã nasce, viceja e floresce, mas à tarde seca e murcha. Versículo 5 de Jó 14 diz assim: Deus colocou limites ao homem, além dos quais não passará. Sabe, muitas vezes nós gastamos tanto tempo com aquilo que é temporal, com aquilo que é passageiro, com aquilo que é supérfluo, e passamos pouco tempo, ou quase nada, com aquele que é eterno, que é Deus. Passamos mais tempo correndo atrás de coisas do que buscando a Deus. Queremos viver a vida com intensidade e acabamos nos esquecendo da eternidade. Por exemplo, se perguntar a uma pessoa qual o sonho, o maior sonho dela, e se ela chegar a dizer, veja só, uma comparação, se ela chegar a dizer assim: eu quero ser o homem mais rico do mundo. Aí a pergunta é: por quê? Para quê? Para que também ele tenha ou ele seja o homem mais rico do cemitério? Qual o sentido disso? Ser o homem mais rico do mundo, quando morre ele será o homem mais rico daquele cemitério. E daí? Você já viu escrito, você já leu em alguma lápide na sepultura dizendo o seguinte: aqui está sepultado o homem milionário? Você já viu? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Aqui, um homem que tinha tantas empresas. Você já viu isso? Eu nunca vi. Sabe? Deus, nesse tempo, está mostrando para a gente o que realmente tem valor.
O que verdadeiramente tem valor não se compra com dinheiro. Não se compra. O que verdadeiramente tem valor não se compra com dinheiro, com prata, com ouro. Pois prata, ouro, dinheiro, riqueza, o jovem rico tinha, mas ele não tinha paz. E ele queria também comprar o céu. E Jesus dizia, ei, para aí. Você não está entendendo nada. Você está perguntando porque você está preocupado que a vida que você está levando não é a vida que eu quero para você. Sabe? O que verdadeiramente tem valor nessa hora? Aquilo que nós deveríamos verdadeiramente valorizarmos. Isso em alguma forma, de alguma maneira, Deus nos fez e nos colocou impedidos, por exemplo, de você poder dar um abraço num amigo. Hoje não pode mais, não está podendo mais. Você chegar e cumprimentar um amigo, você não pode mais. Um netinho, poder abraçar, pular no pescoço do vovô e da vovó, não pode mais, não está podendo mais. Deus está mostrando o seguinte, o que é a vida? O texto está dizendo que o povo é erva. Isso está mostrando o quanto nós somos frágeis. E achamos que o que realmente valia, aliás, há muitos anos tinha uma marca de uma roupa antiga, na moda, na época, que dizia o seguinte, o slogan da campanha do marketing era: o mundo trata melhor quem se veste bem. Essa marca nem existe mais. A marca já se foi, mas o slogan continua. Valorizamos o que Deus não valoriza. Valorizamos coisas, amamos coisas e muitas vezes até usamos pessoas para conseguirmos coisas. E o verdadeiro valor, por isso que Jesus diz que o valor de um homem não consiste nos bens que ele possui, mas em quem ele verdadeiramente é diante de Deus. O que é que tem valor? É todo ano você poder trocar o carro? É isso que tem valor? O que tem valor? O que verdadeiramente tem valor? Sabe? O que tem valor é você chegar e poder dar um abraço na sua esposa, no seu esposo. É você poder dar um abraço no seu filho, na sua filha e poder dizer: eu te amo. O valor da vida. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós nunca vimos tão real esta palavra de Isaías, dizendo que o povo é erva,
que o hálito do Senhor é capaz de apagar e acabar com todo mundo. Mas não é isso que Deus quer fazer. Por isso, Ele fala, olha para mim, olha para Deus. A nossa esperança não pode estar em coisas, mas somente, tão somente em Deus. Por isso encontramos forças para continuar, encontramos forças no cuidado que Deus tem com cada um de nós. E o último versículo, versículo 11, diz isso. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os guiará mansamente. Mansamente. Enquanto os homens não entenderem isso, enquanto as pessoas não compreenderem isso, enquanto colocarem a sua confiança no Estado, no governo, enquanto colocarem a sua esperança, a sua confiança na ciência, no humano, no limitado, será o desespero. Porque não tem esperança no desesperado. É como se hoje o mundo estivesse literalmente em pânico. Então, onde achar esperança? A esperança está no pastor. No pastor. No bom pastor. A figura da ovelha, que vem desde o Velho Testamento, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Aqui dizendo que Deus é o nosso pastor. Vamos para João, capítulo 10, dizendo que Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E a figura, a metáfora da ovelha, é porque o animal, ovelha mesmo, o animal ali, é míope. Toda ovelha é míope. Enxerga no máximo 3 metros à frente. O animal, ovelha. Ele enxerga, só consegue enxergar bem, no máximo 3 metros. A partir daí, a ovelha não consegue enxergar mais nada. Então, por isso que a ovelha se guia pela voz. Ela é guiada pela voz do seu pastor. E todos nós temos um só pastor, que é Jesus. Tem um colega pastor, que ele foi em uma viagem a Israel, e ele então ali, naquele ônibus, tinha o guia explicando, mostrando os pontos lá de Israel, e disse assim, veja só por que Jesus falou que ele é o pastor das ovelhas. Olhem, deem uma olhada aqui e você vai ver, olha lá, está o pastor indo à frente e as ovelhas seguindo, está vendo? Ele vai cantando, ele vai chamando, vai falando. Às vezes chama a ovelha até pelo nome e elas vão seguindo. O pastor está sempre à frente e as ovelhas seguindo. E aí, de repente, alguém chamou a atenção do guia, isso aconteceu, e disse assim, ei, peraí, um momentinho, não estou entendendo, eu estou vendo aqui uma cena estranha.
eu estou vendo ali um pastor correndo atrás do rebanho, as ovelhas correndo, e o pastor correndo atrás das ovelhas. Eu não estou entendendo aquilo. E o guia falou assim, não, aquele lá não é pastor. Aquele é o açougueiro. Aquele vai buscar uma ovelha para matar e vender. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos resgatar esta imagem, esta figura de Jesus como pastor. Pastor de ovelhas, o bom pastor, que cuida das ovelhas. Hoje, infelizmente, a palavra pastor está muito desgastada, infelizmente. Infelizmente, há muitos anos atrás, quando a pessoa falava qual a sua atividade, qual o seu trabalho, e a pessoa dizia, eu sou pastor. Imediatamente, senhor reverendo, pastor, olha, seja bem-vindo. Hoje a pessoa quando quase que fica com medo de falar que é pastor. Por quê? Porque tanta enganação. São mercenários, são lobos vestidos de ovelhas e muitas vezes se passando de pastores, mas não são. Que maltratam, que exploram as ovelhas. Jesus nos ensina o que é ser pastor. Jesus ensina que o verdadeiro pastor, ele tem coração de pastor. Ele ama o pastor dos pastores. Ele ama o pastor. Por isso que, quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E Pedro dizendo que o amava, que o ama. E Jesus, então, depois da 3ª vez, Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas sempre serão dele, do bom pastor, de Jesus. É ele quem cuida. Por isso, o mensageiro, ele fala de um lugar elevado, dizendo em alto e bom som, para ouvirem a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz do bom pastor. Onde estão as vozes corajosas, como a voz de João Batista, que irão consolar o povo, chamar ao arrependimento, mas também falar de consolo, falar de esperança, falar de vida eterna? Onde estão as vozes corajosas que irão proclamar que em Cristo somos mais que vencedores? E que um vírus não tem a última palavra e nem a morte física tem a última palavra? Onde estão as vozes que irão dizer que Deus tem poder para fazer milagres? Ele cura, Ele liberta, Ele salva e Ele conduz ao céu. Onde estão as vozes corajosas que subirão no lugar alto e gritarão bem forte, preparem-se, Jesus está voltando, o bom pastor está voltando? Onde é que estão essas vozes? Com certeza não estão mais nos templos, cercados pelas ovelhas, não estão mais. Os pastores hoje
estão gritando nos 4 cantos da terra. Preparem-se, arrependei-vos, endireitai o caminho, conserte a sua vida. Jesus está voltando, o bom pastor está voltando. Esta sim é uma palavra de consolo, porque Deus quer que nós olhemos sim para Ele. Deus quer que nós, de fato, creiamos nele, confiemos nele e entreguemos a nossa vida a Ele. Ele é o bom pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus está com você, se você o buscar, se você entregar, se você confiar, se você invocar o nome dele. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento com o hino 110. Preste atenção na letra deste hino. E agora andamos para o lar.
e que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que possamos, ó Pai, aprender as lições que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo. Ó Deus, que possamos de fato, todos nós, cada um de nós possamos acertar a nossa vida com o Senhor. Ó Deus, aqueles que estão distantes de Ti, aqueles que estão longe dos Teus caminhos, que possam voltar, ó Pai, que possam voltar para o Senhor, voltar para a Tua presença, valorizar o que verdadeiramente tem valor, que é primeiramente o Senhor, mas também valorizarmos a família, valorizarmos os irmãos da igreja que hoje, embora não podendo reunirmos presencialmente, mas, ó Deus, é um tempo de saudade, é um tempo em que sentimos falta de um abraço, falta de um aperto de mão, de participarmos juntos da Santa Ceia do Senhor. É um tempo de ausência, é um tempo de carência, mas também é um tempo de esperança. Esperança no Senhor. É um tempo de confiarmos mais e mais no Senhor. Sabermos, ó Deus, que a nossa vida está nas Tuas mãos e que a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Nos ensines, Pai. Nos ensines a confiarmos mais em Ti. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é quem cuida de nós, quem nos sustenta. O Senhor é o nosso pastor, que também tem a vara da disciplina para nos corrigir, para nos trazer de volta ao Teu caminho, à Tua presença. Mas o Senhor é também o pastor que tem o cajado para, ó Deus, nos conduzir, nos mostrar a direção. O Senhor é o pastor que nos acolhe em Teus braços quando estamos feridos e não conseguimos andar. Ó Deus, que o Senhor restaure a esperança, que o Senhor restaure as forças para podermos continuar, ó Deus, esta jornada, esta caminhada, e que, ó Deus, absolutamente nada poderá nos separar do Senhor. Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem perigo, nem nudez, nem espada, nada. Porque estamos certos, Senhor, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, o nosso pastor. Muito obrigado, Pai. Nós te oramos, em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, depois de amanhã, às 19h30, estaremos novamente aqui para juntos louvarmos a Deus, também ouvirmos
a mensagem, a palavra de Deus para os nossos corações. Também no domingo, às 9 horas da manhã, temos a Escola Bíblica Online, a EBD. E às 10 horas, aí temos a Escola Bíblica Online para as crianças, com a tia Fabrícia, e que Deus tem abençoado e tem usado tanto ela, também a Valdirene, às 18 horas, 6 horas da tarde, o culto infantil, tudo online, e às 19h30, também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E você é o nosso convidado a acompanhar conosco aqui pelas redes sociais da igreja, Facebook, também o canal do YouTube. Também você é o nosso convidado. Que você possa divulgar aí o link para os seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp, para que a gente tenha ainda mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, seja aqui, né, no Brasil ou em outros países, em outros lugares. Nós louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que têm, juntamente conosco aqui, cultuado e adorado o nome do nosso Deus. Deus abençoe a cada um, recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.